Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Começou a vigorar neste domingo a Lei Brasileira de Inclusão do Deficiente. Sancionada em julho do ano passado, a medida assegura direitos a mais de 40 milhões de brasileiros. O ano de 2016 começa promissor para 45 milhões de brasileiros com deficiência. Já está em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, que assegura direitos, prioriza atendimento e pune com rigor quem desrespeitar, discriminar e impedir a esses cidadãos o direito de exercer sua capacidade legal em igualdade de condições. Essas determinações devem ser aplicadas em todo e qualquer segmento da sociedade: educação, saúde, assistência social, moradia, esporte, transporte, mercado de trabalho, entre outros. O que se pede não é simplesmente um tratamento diferenciado para pessoas com deficiência, mas é a condição de as pessoas com deficiência serem encaradas dentro de um conceito de diferença e dentro dessa diferença poderem exercer com plenitude os seus direitos. As regras são bem rigorosas na área da educação. A menina Lia, por exemplo, não poderá mais ser banida de nenhuma escola, seja ela da rede pública ou particular. Ela e todos os estudantes com alguma deficiência terão que ter suas matrículas aceitas. Todas as escolas que eu buscava, todas me cobravam uma taxa extra. Depois do lar, eu acho que a escola, é onde deveria ser o mais acolhedor. No cenário paradesportivo, a Lei Brasileira de Inclusão aumenta a arrecadação para investimentos em centros de treinamento e capacitação de atletas com deficiência. É a valorização do profissional do esporte, que representa o Brasil nos Jogos Paralímpicos, o maior evento mundial esportivo. Nós vamos poder continuar mantendo o nível de excelência na preparação dos nossos atletas. Então isso é um benefício, é um legado que vai perdurar por muitos e muitos anos. Ele vai nos dar a condição de manter um nível de excelência na entrega esportiva aos nossos atletas, como nós não tivemos até esse momento. Atletas, às vezes sem pernas, sem braços, sem visão, mas todos têm um potencial. A Lei Brasileira de Inclusão é de autoria do senador Paulo Paim. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu tive a alegria de apresentar há cerca de 15 anos atrás, hoje é lei. Hoje ela traz benefício para cerca de 45 milhões de pessoas, em todas as áreas. No campo da educação, da saúde, da habitação, do transporte, da justiça, do combate aos preconceitos. Ela aprimora o que há de melhor em matéria de legislação, não só no Brasil, mas também com experiências mundiais, a nível internacional. WhatsApp, Uber, Airbnb, Food Truck. Você já usou algum desses serviços? Pois é, essas modernidades têm gerado muita discussão. Afinal, elas precisam ser regulamentadas? A partir de hoje, você acompanha aqui no Senado Agora uma série especial sobre novas tecnologias produzida pela equipe do programa Município Brasil. De um lado, os taxistas, do outro, os condutores que oferecem caronas remuneradas. Na reportagem de hoje, as repórteres Karine Beluso e Sara Reis mostram como as cidades estão lidando com o aplicativo Uber. A novidade é polêmica e está sendo debatida no Congresso Nacional. Ele surgiu há 5 anos. Aqui no Brasil, ainda é novidade. O aplicativo para smartphone Uber é o jeito moderno de chamar um motorista particular que oferece caronas remuneradas. Funciona assim. Na hora de pedir o carro, o aplicativo já informa o tempo de espera. Também é possível ter uma ideia de quanto deve custar a corrida. Aí é só dar o ok. Depois da viagem, o passageiro não precisa abrir a carteira. O valor é debitado no cartão de crédito. O mais interessante de ser parceiro do Uber é nós podemos ter a flexibilidade de horário. Eu começo às 7 horas da manhã,
Trabalho mais ou menos umas 10 horas por dia. Recebemos muitos comentários, muitos elogios. A gente sempre quer trabalhar com excelência. Esse é o propósito do Uber. O serviço chegou ao Brasil em 2014. Desde então, tem provocado polêmica. Nesses últimos 8 meses para cá, tem caído mais de 40% o efetivo do táxi. 700 mil taxistas no Brasil e está sendo prejudicado por um aplicativo americano que não paga imposto. Vai provocando o desemprego dentro da categoria. Somos motoristas particulares, então a população tem o livre-arbítrio de optar ou pelo Uber ou pelo táxi. Nós não somos contra a Uber, nós não somos contra nenhum aplicativo, nós não somos contra a tecnologia. É um serviço remunerado, portanto gera um contrato bilateral de transporte. E esse contrato está tipificado e bem definido na lei, que é privativo dos taxistas. O grande vilão da cidade é o trânsito. E a gente acredita que com tecnologia você consegue ajudar a diminuir a quantidade de carros andando pela rua, logo melhorando o trânsito e fazendo com que a vida de todo mundo fique melhor. Só que essa discussão não acontece só aqui. Hoje, a Uber está em 60 países, em mais de 330 cidades. Em Berlim, capital da Alemanha, por exemplo, a justiça entendeu que a empresa não estava de acordo com a lei que regulamenta o transporte local. Por aqui, o único serviço liberado é o Uber Táxi, que conecta passageiros a taxistas já licenciados. Nos Estados Unidos, são mais de 56 jurisdições que já têm regulações específicas para empresas que nem a Uber. Filipinas foi o primeiro país que regulou a Uber em nível federal. E Uber funciona complementando o transporte público em todas essas cidades. Mas, por aqui, a concorrência ainda é considerada desleal. Existe uma queixa muito grande dos taxistas de que eles pagariam mais impostos. Preciso lembrar que os taxistas também têm certos benefícios, como, por exemplo, a redução ou isenção de impostos na aquisição dos veículos. O táxi ele paga o alvará, o permissionário. Ao sair, ele passa para outro, ele paga uma taxa e o outro também paga. Isso é receita para o município. Quando há a licitação, gera receita para o município. O taxista ele consome, ele faz o dinheiro girar. O taxista para o município é altamente interessante, porque ele movimenta a economia. A Uber paga ISS em todos os municípios que ele está. Mais do que isso, todos os pagamentos feitos para a Uber são por meio de cartão de crédito. Então eles são eletrônicos e 100% auditáveis. E é por isso que vários municípios discutem se é preciso regulamentar o serviço. Em Brasília, o governo vetou o projeto que proibia a atuação da Uber, o que não significa ainda situação regular. As câmaras de vereadores de Belo Horizonte e de Porto Alegre aprovaram projetos que impedem o funcionamento do aplicativo. Mas, para virar lei, eles precisam ser sancionados pelos prefeitos. Nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, por enquanto, o serviço está proibido por lei. E até as cidades onde a Uber não chegou estão preocupadas. Casos como os de Curitiba, Recife e Vitória. Eu vetei a lei que proibia o Uber na cidade. São decisões que, às vezes, não têm a compreensão de algum segmento, mas elas são a própria evolução do uso de ferramentas para modernização da vida e melhor conforto das pessoas. O tema também chegou ao Congresso Nacional. A ideia é aprovar regras para todo o país. Pela proposta, os motoristas parceiros precisam ser microempreendedores individuais. O ISS vai incidir sobre o valor do serviço seguindo os mesmos parâmetros das corridas de táxi. E os municípios deverão estabelecer uma taxa de licença anual que vai se transformar em investimentos para o desenvolvimento urbano e o transporte público. O taxista paga algum tipo de taxa, algum tipo de encargo, então esse mesmo tipo de encargo deve ser estabelecido para o Uber, para que haja igualdade de competição, até porque onde há competição, você tem melhora da qualidade do serviço, pode ter custo menor, e na competição o usuário possa fazer a opção que melhor entender e convier. Na próxima reportagem da série, você vai conhecer as propostas para regulamentar sites que oferecem aluguéis de casas e apartamentos por temporada. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia e até a próxima.